Antes de começarmos, deixe que uma pequena reflexão entre no seu coração. Quantas vezes você já teve a sensação de estar cercado? Aquilo que te persegue atrás, aquilo que te impede na frente, e um silêncio que parece dizer que o milagre não vai chegar. Mas nesta história, contada com detalhes que talvez você nunca tenha imaginado, você vai perceber que Deus nunca se atrasa. Ele chega exatamente na hora em que tudo parece perdido. Então fique até o final. Porque, enquanto você ouvir a história de Moisés, Deus pode estar abrindo um caminho invisível na sua própria vida. E se você acredita que Deus ainda faz o impossível, aproveite este momento para curtir o vídeo e se inscrever no canal para que mais vidas recebam esta mensagem. Agora, respire fundo e venha comigo. Vamos voltar milhares de anos no tempo. O sol do deserto brilhava alto quando Moisés caminhava à frente do povo de Israel. Eram milhares, homens, mulheres, idosos, crianças, animais, carros improvisados, todos saindo de uma terra onde foram escravos durante séculos. A areia quente queimava os pés. O vento seco levantava poeira. E mesmo assim, havia algo diferente naquele povo. Eles estavam livres. Moisés olhava para cada rosto e via esperança. Alguns ainda caminhavam com medo, outros com cautela. Mas a verdade é que ninguém sabia exatamente para onde ir. Apenas sabiam quem estava guiando: Deus. A coluna de nuvem se movia à frente deles durante o dia, alta, majestosa, como um manto celestial descendo sobre o deserto. À noite, ela brilhava como fogo, iluminando o caminho e aquecendo a escuridão. As crianças perguntavam: Pai, isso é Deus? E os pais respondiam: É Ele nos guiando. A cada passo, a liberdade tinha sabor de promessa. Mas o Egito não tinha aceitado essa derrota tão facilmente. Enquanto Israel caminhava rumo ao desconhecido, no palácio do Egito, a atmosfera era de caos. Os servos corriam de um lado para o outro, os celeiros estavam vazios, as plantações destruídas pelas pragas, as casas silenciosas. Faraó, sentado no trono, observava o vazio diante de si, um vazio que falava mais do que 1000 vozes. Finalmente ele gritou: Eles se foram, todos, e com nossas riquezas, nossos trabalhadores, nossa força! Seus generais se aproximaram. Um deles perguntou: Senhor, deseja que os busquemos? A raiva subiu como fogo nos olhos do rei. Preparem os carros, vamos atrás deles. Eles nunca deveriam ter ido. Em pouco tempo, o Egito inteiro se movia como um exército vivo. Rodas de carros cortavam o chão, cavalos relinchavam. Os soldados afiavam espadas, arrumavam lanças, ajustavam armaduras. Era como um rugido crescendo no horizonte. Enquanto isso, Israel caminhava confiando na nuvem que os guiava. Mas depois de horas, talvez dias, alguns estudiosos dizem que foram 3, algo surgiu na frente deles. Um mar. Um mar tão grande que parecia infinito. O Mar Vermelho. A água batia nas pedras, formando ondas que ecoavam como tambores distantes. Alguns tocaram a água com as mãos. Outros olharam para Moisés confusos. O caminho termina aqui? Para onde Deus está nos levando? Moisés, o que fazemos agora? Antes que Moisés pudesse responder, um som começou a surgir atrás deles. Um som que faria qualquer coração gelar. Era o som de cavalos galopando, de rodas de carros de guerra, de soldados gritando ordens. O som do Egito se aproximando. O povo se virou e viu ao longe uma nuvem de poeira. E então as lanças refletindo o sol. Os carros descendo pelo deserto. O exército mais poderoso do mundo vindo em direção a um povo sem armas. O desespero tomou conta. Crianças choravam. Mães gritavam. Homens se seguravam pela cabeça. Anciãos se ajoelhavam temendo o pior. Eles estavam presos. Mar à frente. Exército atrás. Alguns gritaram: Moisés, você nos trouxe para morrer. Outros disseram: era melhor termos ficado escravos. E naquele momento, Moisés sentiu o peso da liderança. Um peso que nenhum ser humano deveria carregar. Um peso que só Deus podia sustentar. Ele fechou os olhos, respirou fundo. E dentro da alma,
Ouviu a voz que havia ouvido tantas vezes: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Enquanto o povo tremia, algo extraordinário aconteceu. A coluna de nuvem, aquela que sempre esteve na frente, começou a se mover. Como se estivesse viva, como se tivesse consciência. Ela se ergueu, flutuou, e então desceu atrás do povo, criando uma barreira entre os egípcios e os israelitas. Para Israel, ela brilhava como fogo, iluminando a noite. Para o Egito, era escuridão profunda, confundindo os soldados. Os egípcios gritavam: O que está acontecendo? Não conseguimos ver. O caminho sumiu. Era Deus dizendo: Eles não vão tocar no meu povo. Moisés se aproximou da margem e olhou para o mar. As ondas batiam com força. O vento soprava, mas havia algo diferente no ar. Moisés ergueu o cajado. Não porque tinha força humana, mas porque tinha recebido ordem divina. O vento começou a aumentar. Primeiro suave, depois forte, depois ensurdecedor. O povo se abraçava. As crianças se escondiam nos pés dos pais. Alguns olhavam para o céu, tentando entender. E então, a água começou a se mover, a se levantar, como se duas mãos gigantescas estivessem empurrando o mar para os lados. A água se partiu, se ergueu como muralhas vivas, de dezenas de metros de altura. E o chão, ali onde antes havia mar, começou a aparecer, seco, pleno, preparado. O caminho estava aberto. O povo ficou em silêncio por alguns segundos, até que Moisés disse com voz firme: O Senhor abriu o caminho. Marchem. A primeira criança que deu o passo foi uma menina. Ela segurava a mão da mãe, com olhos arregalados, encarando as paredes de água ao seu lado. Atrás dela, veio um idoso apoiado em um bastão. Depois uma mãe com seu bebê. Depois um grupo de crianças correndo maravilhadas. E então, milhares. Eles caminhavam pelo meio do mar, com água parada ao lado como se estivesse congelada no tempo. Peixes nadando próximos à parede líquida. Luz refletindo como cristais. Era como caminhar dentro de um milagre vivo. As pessoas choravam, caíam de joelhos, levantavam as mãos para o céu. Algumas tocavam a parede de água, sentindo o frescor. Outras apenas caminhavam, com medo de olhar para os lados. Moisés seguia atrás, garantindo que todos passassem. O povo caminhou a noite inteira. Deus segurava as águas. Deus segurava os inimigos. Deus segurava cada vida. Quando o último israelita pisou do outro lado, a coluna de fogo se ergueu. E o Egito viu o caminho aberto. Os carros começaram a avançar pelo meio do mar. Um soldado gritou: Rápido! Eles estão fugindo! Mas à medida que avançavam, algo estranho acontecia. As rodas começavam a travar. Os cavalos escorregavam. A água tremia. O vento mudava. Era Deus enfraquecendo o inimigo. Um dos generais gritou: O Deus deles está lutando! Recuem! Mas era tarde. Deus disse a Moisés: Estende tua mão sobre o mar. Ele ergueu o cajado. E as águas voltaram com força. O mar se fechou. O exército foi engolido. E o poder do Egito encerrou-se ali, debaixo das ondas. Israel, do outro lado, olhava para o mar em silêncio. As lágrimas escorriam. O medo se transformava em gratidão. E a esperança em fé. Quando perceberam que estavam realmente livres, um grito começou a ecoar. Primeiro de uma mulher, depois de outra, depois de centenas, até se tornar um coro vibrante. Era Miriam, irmã de Moisés, que levantou o tamborim e começou a cantar. Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. As mulheres dançavam, os homens batiam palmas, as crianças pulavam. E Moisés, cercado por alegria, olhava para o céu e dizia: Obrigado, Senhor, tu és o Deus que abre mares. E agora, deixe que eu fale com você. Talvez você esteja vivendo exatamente o que Israel viveu. Talvez algo te cercou por trás. Problemas, tristeza, dívidas, lutas emocionais, um diagnóstico, um medo que você não fala para ninguém. E talvez você tenha um mar na sua frente, uma porta fechada, uma solução impossível, algo que você não consegue atravessar.
Mas escute, Deus ainda abre mares, ainda move nuvens, ainda confunde inimigos, ainda cria caminhos onde não existem caminhos. E o próprio Deus está dizendo hoje ao seu coração: não temas, eu estou contigo. O que você não pode fazer, eu posso. O mar que está na sua frente não te impedirá. Se Deus abriu o Mar Vermelho, Ele pode abrir qualquer situação na sua vida. Enquanto você ouviu esta história, Deus pode ter começado a mover as águas ao seu redor. Pode ter começado a transformar o que parecia perdido. Pode estar preparando a vitória que você não imaginava. Então declare com fé: Senhor, abre o mar para mim. Se esta história tocou seu coração, curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir que o Deus que abre mares ainda está vivo e no controle de tudo. Que Ele te abençoe e abra caminhos impossíveis diante de você. Até o próximo vídeo.